Olha, é Londres, é falta. Vamos lá, então. Julgo que já estamos online. Ora, verifiquem os telemóveis, faz favor, se já estão. Julgo que sim. Aqui está. Já recebi. Conversa com a Ariana Nunes do Renda Maior. Ora, então, bom, hoje não é boa noite, hoje tivemos que fazer ia-vos dizer boa noite. Hoje é boa tarde. Tivemos que antecipar o programa um bocadinho. Embora eu julgo que nos próximos programas nós vamos antecipar se calhar um bocadinho a hora. Ainda não decidimos exatamente para que hora, porque agora começa a ser, os dias começam a ser mais pequenos. A malta tem a mania de dizer que os dias são mais pequenos, eles continuam a ter 24 horas. Acaba-nos já o dia um bocadinho mais cedo, parece. E hoje temos uma convidada, que é a Ariana Nunes. Vocês já me conhecem, sou o José Pereira, o fundador do Conselho do Consultor. O Carlos Silva e o Edilberto Costas também já são estrelas do programa, portanto também já nos conhecem. Nós convidámos a Ariana essencialmente porque dos programas que nós fomos fazendo, quando fizemos o de investimentos, de como é que as pessoas podem poupar e investir, foi o que nós tivemos mais feedback e depois tivemos várias questões a seguir. Então nós prometemos, na altura, manter o tema, e o convite da Ariana vem exatamente dessa altura. Aliás, já tinha falado com a Ariana em julho, julgo eu, só que, entretanto, nós depois, como fizemos as férias de agosto, aliás, em setembro ainda não está a ser fácil, porque ainda não conseguimos aqui afinar, visto a questão de férias e filhos e escola, não é muito fácil. Portanto, poderemos mexer nisso, mas a questão da Ariana é essencialmente isso. E nós, apesar de dominarmos a área das finanças pessoais, há coisas que nos vão escapando, e essencialmente esta parte mais digital cada vez mais. Eu já há 2 anos que não trabalho muito com isso. Houve anos que a maior parte das pessoas não sabem, mas eu cheguei a ser mesmo trader de Forex, portanto tenho esse background, mas nos últimos 2 anos afastei-me um pouco disso. E isto cada vez o mercado mexe mais, isto agora são plataformas a aparecer quase todos os dias, e a Ariana, aliás, eu cheguei ao canal da Ariana essencialmente por isso, porque foi fazer uma pesquisa de algumas plataformas, e percebi que havia aqui uma lacuna muito grande, e a Ariana soube preencher, e acho que o sucesso da Ariana é garantido, e depois ela tem uma constante, ou seja, ela percebe como é que funciona a plataforma YouTube, que de alguma forma ela tem que ser alimentada, assim como os blogs. Portanto, ela tem noção disso e as coisas estão a acontecer. Aliás, eu estava há pouco a ver os vídeos, e um dos vídeos que a Ariana fez para aí há 3 semanas já é um dos vídeos, julgo que é o segundo vídeo mais visto dela, está perto das 20 mil visualizações, em que ela fala sobre como investir 10 mil euros sem risco. Que está muito bem feito. E é um bocadinho isso, por isso é que de alguma forma nós convidamos a Ariana. Para a semana vamos ter o Pedro Anderson, portanto o objetivo de alguma forma é manter esta situação de poupar e saber como investir e por aí fora. Ariana, antes de mais, obrigada por teres aceito o nosso convite. Obrigada eu. É um gosto estar aqui com vocês, e já agora parabéns também pelo Facebook, pela página e por estas dinâmicas. Acho que tanto tu, José, como o Edilberto e também o Carlos fazem aqui coisas que trazem substância, digamos, estes temas, e é bom ouvir as vossas opiniões e também os vossos convidados. Claro. Acima de tudo, obrigada a vocês três. Obrigado, Ariana. Ariana, eu estive a tentar pesquisar um pouco estive no canal, estive a ver a maior parte dos vídeos, até para ter alguma noção do que é que poderíamos falar e onde podemos chegar. Eu gostava que nos contasses um pouco como é que chegaste aqui. Foi uma necessidade porque tu própria querias investir e não tinhas, ou onde investir ou não percebias muito bem onde chegar, ou se foi, olha, tenho aqui umas noções da coisa, vou investir no YouTube. Conta-nos um bocadinho. Claro. Ora, isto começou mais 2016, 2017. O ano de 2017 foi muito marcante para mim. Eu tive alguma, digamos, sorte por ter tido possibilidades financeiras de tirar uma licenciatura, mas na altura, quando saí, isto em 2008, ainda fui trabalhar para um call center, portanto ainda ouvi durante o período da crise muita coisa, e trabalhei muito com a parte também do contencioso, portanto deu-me algum background no sentido de saber como é que as pessoas lidavam com o dinheiro. A verdade é que eu não aplicava nada daquilo que eu aprendia na minha vida financeira, então estava uma desgraça. E o que é que acontece? Eu vi-me numa situação em que o meu contrato não foi renovado, fiquei no desemprego, passei por esse estigma. Depois, entretanto, acabei por começar a contar os tostões, comecei a ganhar o ordenado mínimo numa das
oportunidades seguintes que tive para começar a trabalhar. E a verdade é que hoje em dia eu agradeço pelo facto de ter passado por isso, porque eu percebo um pouco deste trajeto que as pessoas têm tido e se queixam e é tão difícil. E o que é que acontece? Eu tinha as minhas finanças pessoais uma desgraça e chegou um momento em que eu disse, pronto, isto vai ter que começar a organizar-se porque não pode ser assim, não posso passar o resto da minha vida, 40, 50 anos a trabalhar a conta de outrem e estar a contar os tostões todos os meses para ver se pago as contas. E ficava frustrada com o facto de pôr o meu dinheiro num depósito a prazo, o pouco que tinha, não é? E o pouco, ele não rendia, simplesmente só me apetecia ir lá tirar o mês seguinte para comprar outra coisa que me fazia mais feliz, propriamente poupar ou investir. E isto teve aqui um revés no ano 2017, quando eu comecei a perceber-me que havia maneiras de sair deste percurso. E não era preciso inventar a roda, era preciso ter alguma disciplina. E comecei a ler livros. O YouTube foi, digamos, também uma forma de aprendizagem com os canais estrangeiros e na altura eu apercebi-me que em Portugal pouco ou nada se fazia e foi aí que eu comecei a pensar, não, se calhar, olha, já que ninguém fala disto aqui, eu vou começar a criar conteúdo e vou falando daquilo que vou vendo, aprendendo, porque eu realmente tive uma transformação, como disse, comecei a saber mais sobre educação financeira, a saber mais sobre como é que se investia, comecei pelas cripto, principalmente com o Bitcoin, quando ele se disparou. Depois, entretanto, acabei aqui por aprender como é que funcionava a Bolsa de Valores e onde é que eu poderia aplicar o meu dinheiro. Mas eu queria comprar uma ação, cheguei ao YouTube e eu não sabia os procedimentos. E coloquei como comprar uma ação. E havia zero conteúdo na realidade portuguesa. Havia no Brasil, havia nos Estados Unidos, mas na realidade portuguesa não havia nada. E foi isso que me fez também começar a procurar conteúdo europeu, que é outra das coisas que também costumo pesquisar bastante, conteúdo europeu, para perceber o que é que nós temos disponível em Portugal. E acho que foi a partir de um autoconhecimento, um autoestudo, digamos assim, também do meu nível de risco, daquilo que seria importante, que eu comecei a investir. E comecei a criar o canal e não disse nada a ninguém. A verdade é essa, tipo, tinha aquele estigma também de ser youtuber, que, ok, vou dizer que estou a fazer isto, as pessoas vão pensar que eu me estou a lançar a uma piscina de Coca-Cola ou coisa assim do género. E então o que eu decidi fazer foi manter-me calada, mas as pessoas foram chegando e foram subscrevendo. E eu lá ganhei coragem para ir aos 40 ou 50 subscritores de contar à família. E pronto, e tem sido uma aventura muito interessante, mas foi por causa disso, porque realmente bati no fundo, como se diz, e precisava de reestruturar as minhas finanças e perceber que a vida tem que ter outro tipo de caminho. E não é preciso inventar a roda, é seguir, digamos, trajetos que têm sucesso, não é? E a disciplina e o foco, claro. Não, é engraçado porque um dos convidados que nós também já temos mais ou menos agendados é o Luciano, e é engraçado que as pessoas que acabam muitas vezes por chegar ao digital e fazerem a diferença são pessoas a quem isto acontece, em que de alguma forma tiveram que dar uma volta à vida. Sim. E quando voltam trazem conteúdo, tanto o que já tinham de background, como aquele que depois sentem necessidade e acrescentam e acabam por trazer muito valor. A única coisa que depois é importante é manter a consistência, ou seja, é fazer vídeos e essas coisas, que normalmente é aí que é mais complicado. Mas tu também estás numa área que acaba por funcionar muito bem, mesmo a questão do crescimento do YouTube e mesmo a nível de parcerias, porque a área financeira tem essa grande vantagem. Muito bem, Edilberto, eu sei que andaste pelo canal da Ariana, há pouco falávamos sobre isso, e sei Sim. que uma das coisas que houve lá algo que te colocou as orelhas em pé e que tu há pouco dizias que em casa de Ferreiros Pedro Paulo, aliás, nós temos isto muitas vezes aqui no programa. Sim. Diz-nos lá o que é que aconteceu, Edilberto. Que vídeo é que estiveste a ver? Antes de mais, obrigado, Ariana. É um prazer. Obrigada. A questão é, eu vi há 2 vídeos, principalmente, que me chamaram mais a atenção. E talvez também porque me identifico com eles a título pessoal. Porque, de facto, tal como a Ariana estava a falar, há aqui uma altura da nossa vida que a gente tem que procurar mudar alguma coisa. E foi o que aconteceu, que tem a ver com o plano de recuperação financeira. Portanto, eu achei mesmo muito interessante. Acho que, e de facto, não é preciso inventar a roda, porque ela já existe, portanto é só segui-la. E seguindo aqueles passos, a gente consegue, no mínimo, à primeira vista, consegue logo ter a percepção da nossa realidade atual. E sem termos noção da nossa realidade atual, também não conseguimos perceber o que é que vamos fazer a seguir. O que é que podemos fazer, portanto, e é isso que eles são os mapas em Excel que a Ariana lá tem, que nos permite medir mensalmente as nossas despesas, que nos permite perceber também ao mesmo tempo a nossa realidade, que a gente às vezes paga aqui, paga acolá e não tem noção,
e que permite ao mesmo tempo também nos limitar mensalmente com vista a depois gerar uma poupança. E dentro daquilo que nós temos, efetivamente, e até achei engraçado quando ela fala lá, e é uma realidade, que pegar no telefone e ligar para as operadoras e ligar não sei o quê para baixar o custo das coisas, portanto, que é uma coisa que às vezes também a gente deixa sempre ali a seguir, e assim sucessivamente, portanto, acho muito interessante porque tenho lidado com muitas pessoas, como sabem, diariamente, e tenho-me apercebido que um dos grandes problemas dos nossos clientes e até das pessoas que nos rodeiam tem muito a ver com isso. Há falta de educação e disciplina para a poupança. Portanto, e depois também a parte do património, ela tem lá um fecheiro muito interessante também em Excel do património líquido, que eu também, até por pessoas que conheço, que também fizeram algo do género e que, e aquilo é interessante porque aquilo depois vai-nos plantando, é como um vício. Quando a gente começa a poupar um bocadinho, nem que seja 100 euros ou 50, seja lá o que for, e aquilo vai-nos gerando ali um viciozinho, que a gente depois está sempre a querer reinventar aquilo e querer aumentar, não é? Portanto, ainda vais ficar ganancioso, opa. Vais buscar aqueles almoços que costumavas-me a pagar, já estou a ver que já estou tramado. Meu amigo, temos que ir ao Mac, mais barato. Pronto, ao menos isso. Portanto, mas quer dizer, mas aqui é muito interessante e eu identifico muito com isso, porque, e de forma honesta e sincera, não tenho problemas nenhuns, isso aconteceu comigo. Portanto, e normalmente aquilo que acontece connosco, a gente consegue sentir de forma diferente para as outras pessoas. E tens alguma pergunta para a Ariana ou não? Para a Ariana, neste momento, sobre este tema, então, aliás, com aqueles vídeos tão explícitos, lá está. Portanto, eu não consigo. Eu vou-vos proibir de falar com os convidados antes de começar o programa, que é para vocês não andarem. Tiram os nabos do púlcar e depois não. Ariana, tu estavas-nos a dizer há pouco que isto também foi uma necessidade tua, certo? Tu chegaste a estes mapas que foi uma necessidade tua, certo? Eu vou dizer, acho que a palavra certa é descontrolada. E o que acontecia era que eu realmente punha o meu dinheiro e no final do mês ele evaporava-se, não é? Eu pagava as contas e depois dizia, gastei assim tanto em alimentação. Também acontece contigo. Eu pensava que era só a mim. Não. É mesmo uma despesa que eu dou conta. Mas eu nem fui comer tantas vezes fora, nem nada, e começava a ficar um pouco perplexa de onde é que estava o meu dinheiro. E como era pouco, não é? Porque era mais fácil controlar, no sentido de como são 600 euros ou 700, nós andamos ali ao cêntimo. Então eu comecei a perceber, eu tenho que ver para onde é que isto anda. E nada melhor que fazer então o mapa do tesouro, para saber onde é que anda os nossos euros. E a verdade é que achei engraçado quando pus os dados pela primeira vez num fecheiro de Excel, que não era este, mas era um rudimentar, digamos assim, e vi a fotografia, a radiografia, até era mesmo radiografia do que eu andava a fazer. E eu disse, não, isto não pode ser, não é? Todo mundo fala em orçamento, só que eu não queria um orçamento que me dissesse, ok, gastaste isto. Eu quis começar a reverter as coisas. E o orçamento, o típico orçamento, é então zero, né? Nós temos que alocar todos os valores. E então aquilo que eu decidi fazer foi aplicar isso nas finanças pessoais. Então coloquei todas as minhas despesas e não podia sobrar nada, porque se eu tivesse dinheiro na conta bancária à ordem, o que é que eu ia fazer? Eu ia gastar. Exatamente. Então eu tive que aprender a controlar-me e esta psicologia comportamental é muito importante para iniciar este caminho de poupança e depois investimento, né? Que é o passo seguinte. E era isso que eu estava a fazer, então comecei a poupar e comecei a redistribuir, digamos assim, o meu dinheiro, colocando sempre ali uma fatia, os tais 10% que diziam que nos livros era para colocar de parte, eu também não podia abdicar de mais, e por isso colocava ali aqueles 10% à espera que aquilo depois pudesse ser uma soma maior para eu poder ir buscar, digamos, rendimento daquele dinheiro e que começasse a receber algum por ele. Porque eu precisava de estimular a minha vontade de querer investir, porque senão eu também acabava de investir. Então, daí também criei o segundo Excel, digamos assim, a segunda folha de Excel, em que eu comecei a ver o meu património líquido. Ora bem, o que é que eu tenho? Então, vamos cá pôr. Tenho isto, e depois, hoje em dia, como disse das fintechs, nós temos tanta coisa na era digital que nós, com pouco dinheiro, conseguimos ter uma diversificação, que já ouvi duas teorias. A primeira é que se nós diversificarmos muito não vamos ganhar muito dinheiro. Por outro lado, é a segurança que a diversificação nos traz nos investimentos. E eu optei pela segunda, não é? Porque eu não queria estar a perder o meu dinheiro se aplicasse em 2 ou 3 investimentos. Prefiro fazê-lo de outra forma. Se tiver que perder, só perco uma fatia aqui ou ali. E é isso que eu prefiro, porque me sinto mais segura e o meu nível de risco assim me permite. Mas este segundo mapa, digamos assim, esta segunda análise do meu património era com esse sentido de saber quanto dinheiro é que eu tenho, onde é que vai ser
aquilo que eu vou aplicar o meu dinheiro depois de o poupar e, claro, quais são os meus objetivos. Eu, através disso, consegui também pôr ali um objetivo que eu tenho. Se quiser, recentemente seria, por exemplo, comprar um imóvel e, neste caso, quero ter dinheiro suficiente para poder colocar no imóvel, seja para bater mais do que o suposto, mais do que a entrada ou afins. Portanto, tenho aqui alguns objetivos que são em vários investimentos que eu faço. E é por isso que isto me dá aquela vontade de investir e cada vez mais de poupar, e é por isso que também mantenho as despesas baixas, ou pelo menos tento. Que em Portugal é sempre mais complicado, quando se regressa, eu como vivo na Holanda, depois chego aqui a Portugal e todo mundo diz, olha, anda jantar fora, anda aqui, anda ali. Exatamente. Acabo por estar a gastar dinheiro, mas pronto, quando estou na Holanda tento ser mais regrada, também porque as coisas são mais caras. Então acabo por também... Mas isso é inacreditável. Eu também estive a trabalhar no estrangeiro durante algum tempo, mas vinha cá normalmente uma vez por mês. Nesse fim de semana que eu vinha cá era exatamente quando eu gastava 70% a 80% dos meus custos que eu tinha. É inacreditável. A gente chega, bora, vai, tudo comer e tal, era tudo à grande. É sempre assim, até porque nós lá, à partida, estamos um bocadinho mais comodidos, porque também não temos tantos amigos e há essa... E os custos lá também são um bocadinho mais puxados. Carlos, pois era isso que eu estava a ver, tinhas isso desligado. Carlos, o Carlos, nós aqui há uns tempos o Carlos percebeu que eu metia-me em bitcoins e coisas dessas e chegamos a andar a investir. Aliás, ainda tens Tron, Carlos? Ou vendes Tron? Não. Olha, a última semana a Tron teve. Quando eu lá fui à minha aplicação, eu normalmente só vou lá de vez em quando, e aquilo, a Tron estava aí. Queres ver? Que já estou rico. E nem sabia. Aquilo tem estado bem. E então eu e o Carlos percebeu que eu metia nessas coisas, porque eu de facto já há muitos anos fazia isso, a nível de tudo que era Forex e esses câmbios, e uns programas que havia aqui, os AIPs que a gente chamava, que aquilo era uma coisa assim, tipo alguém metia, aquilo fechava, mas quem chegava primeiro ganhava. Sim. Aliás, eu tenho a ideia que o primeiro blog que houve sobre isso foi eu que o criei, que era o Forex Investimentos, e depois envolvi isso tudo, depois acabei por deixar. Porque as emoções, a ganância é complicada para quem está a olhar essa parte. E o Carlos, a determinada altura, perguntou-me onde é que eu estava a investir, e tenho a ideia que nós abrimos conta na Plus 500, certo? Sim. Em dois, acho que foi 2 sítios. Foi assim uma coisa qualquer. Carlos, tu ainda mantens lá, já não, fechaste, o que é que aconteceu? A Ariana pode-nos ajudar bastante nisso. Aliás, a Ariana, neste momento, tu vais ao site dela e vês ela agora, o eToro, também cheguei a estar na eToro. Aliás, Netoro, o que é que eu comecei? Mas o Netoro tinha outra coisa qualquer, porque Netoro, aquilo de facto é engraçado, mas eu comecei Netoro numa fase muito inicial. Eu cheguei a quase a ser convidado para moderador daquilo, porque a maior parte das plataformas não tinham apoio português. Sim. Carlos, qual é nesta questão das bitcoins e nas criptomoedas, digamos assim, tu achas que o nosso mercado, o facto da Ariana neste momento estar de alguma forma a ajudar nisso, aliás, ela fez agora novamente o vídeo, tenho ideia que foi há pouco tempo que ela também falaste novamente de criptomoedas, achas que isto vem ajudar um bocado o nosso mercado, que não tens muito, há uns grupos, que é onde eu normalmente até estou, uns grupos onde são trocadas ideias. Achas que faz sentido o trabalho que a Ariana está a fazer, e que eu acredito mesmo que o mercado vai por aí, isto das criptomoedas, quer se queira, quer não queira, não há volta a dar. Sim, nós devemos investir no futuro, não é? Isso é o que nos dá mais certezas da rentabilidade que poderemos ter. O investimento que eu fiz, na altura que até falei contigo, neste momento ainda está ativo, tenho lá uma carteira não só de uma ação diversificada por algumas moedas, neste caso. Não tenho mexido. Aquilo depois houve uma queda, na altura, houve ali uma queda acentuada. Não mexi. Inclusive, nessa altura ainda comprei algumas para aumentar o número de ações. O número de ações, ou pelo menos o número da... Sim, também na altura tinhas moedas e também foste comprar mais qualquer coisa na altura. Disseste-me já não sei o que é que compraste também, mas na altura... Comprei algumas, ou seja, tenho uma carteira diversificada de moedas virtuais, neste caso. Por acaso, a minha esposa muitas vezes pergunta-me como é que está isso. Eu digo, não te preocupes. Isso é 10 anos. Isso tem que ser uma coisa há 10 anos. Aquilo a longo prazo. Exatamente. É 10 anos. Irei ter o retorno esperado. Foi sempre que eu disse. Mas porque algumas vão à vida. É verdade. Falar um bocadinho do investimento... Não, a ideia aqui é a questão da plataforma, Carlos. É porque
A questão é que a maior parte das pessoas acaba por não investir. Por exemplo, alguém me perguntava há dias qual era a plataforma que eu neste momento estava a fazer investimentos. E eu disse-lhe, mas eu não sei se é melhor, porque de facto neste momento as plataformas são tantas que eu neste momento não sei se é melhor. Pelos 500 já não é melhor, isso eu sei. Mas houve uma altura que sim, que eles até nos devolviam uma pipa de massa, porque foi para crescer, o normal é isso. Mas as pessoas muitas vezes estão a fazer no próprio banco. E a ideia que eu tenho é que o próprio banco, tirando para aí um Best, um Ativo, uma coisa assim qualquer, normalmente não é muito barato fazer o investimento. O que eu queria perceber, Carlos, é se tu e os teus clientes se normalmente têm esta noção. Tu próprio, na altura, perguntaste-me onde é que eu estava a trabalhar. Mas tirando isso, tu não tinhas muito onde chegar, certo? Era isso que eu queria perceber, até para a Ariana nos poder ajudar nesse aspecto. Ou seja, não há muita informação que passa aqui para fora, não é? Sobre onde investir. E realmente a questão dos bancos e isso, mesmo não sei se é possível, neste momento, não estou muito a par de investir em moedas virtuais, bitcoins, através dos bancos? Creio que não. Eu creio que neste momento as instituições bancárias ainda não têm essa parte disponibilizada. Nem querem, porque aquilo é um bicho mau. Este tipo de investimentos acho que está pouco divulgado para o mercado. Houve aí uma fase que havia muita gente a falar das bitcoins. Quando está a crescer há sempre gente, depois esquecem-se que isto não é sempre a subir. Pronto, mas não há muita informação sobre isso. Inclusive, na altura, eu recordo de estarmos a investir numa plataforma, mas depois, para comprar determinadas moedas, tínhamos que passar para outra, não é? Sim, a Coinbase, para depois ir para a Binance, tenho ideia que era isso. E havia ali uma perda até considerável, não é? Sim, exatamente. Pronto, que é isso que se calhar a Ariana é mais especialista nesses assuntos do que nós, porque na realidade não acompanho isto diariamente, não é? Neste momento o nosso tipo de investimento é outro, é mais um investimento físico. Mas a Ariana, certeza que nos pode ajudar, certo, Ariana? Que se tivesses que investir uns 100 euritos neste momento em criptomoedas, o que é que tu farias? Qual era o procedimento que tu ias fazer? É assim, eu acho que hoje em dia nós temos que ver uma coisa que é muito interessante, que é o facto das taxas, que é aquilo que realmente importa quando estamos Primeiro, taxas e segurança, acho que são os dois pontos importantes. Em primeiro lugar, saber aqui o quanto é que nós vamos pagar em relação às transações que fazemos. Colocar na plataforma, estar lá se há ou não alguma manutenção e depois a venda. Porque é assim, a verdade é que as pessoas não olham para as criptomoedas, muitas pessoas não olham para as criptomoedas como investimento. Pelo contrário, não há análise aqui fundamental que tenha substância e acabam por dizer que é só pura especulação. A verdade é que o Bitcoin, como é, digamos, ele tem um limite máximo, à partida, como foi uma tecnologia disruptiva, mesmo que não seja uma moeda de troca, acredito que mais à frente seja muito mais valorizado do que está agora, e agora já vale muito. Portanto, se nós tivermos algumas moedas de Bitcoin, nós estamos bem, não é? Porque cada Bitcoin, se não me engano, 9 mil euros ou algo. Não, já está mais, acho. Ótimo, é o que se quer, é ouvir essas coisas. Exato, já ficaste feliz assim, a minha carteira já subiu, neste momento está a 12 mil euros. Ótimo. O que é que acontece? Acontece que, neste momento, muitas pessoas podiam ter comprado Bitcoin a 3 mil euros, ok? Porque recentemente, há um ano atrás, estava a 3 mil euros e agora, se quisesse, poderia vendê-lo e ficaria, então, com estas mais-valias. E o que é importante pensar? Em primeiro lugar, os impostos em Portugal, que não há. À partida é algo que nós não aproveitamos e que isso para mim é muito bom quando eu tenho uma mais-valia de alguma coisa e não a tenho que declarar, não é? Porque a verdade é que fica tudo para nós. E isto é muito importante as pessoas perceberem, ao contrário de Forex, ao contrário de outros ativos, como o caso de CFDs, mesmo commodities e afins, isto é importante que se lhe diga, que nós não vamos pagar sobre estas mais-valias. E segundo, eu acho que não só o valor vai disparar, como também acho que a longo prazo é um bom investimento para se ter uma carteira. Porquê? A minha exposição é pouca e eu, à partida, se subir muito, só vou ter lucros com isso. Se perder, também não me faz muita diferença, tendo em conta que não estou muito exposta. E o que é que eu uso? Eu uso a Coinbase, passando aqui uma publicidade, eu uso a Coinbase. A Pro, então, sim, é muito mais barata, neste caso. Quem quiser aceder até tem mesmo uma interface mais profissional, não é? Mais de trader, digamos assim. Mas também gosto de outra e eu provavelmente irei fazer um vídeo também, posso já adiantar, sobre outras corretoras e neste caso irei fazer um vídeo sobre uma exchange, que é uma corretora de cripto. Porquê? Porque a verdade é que nós também podemos jogar entre as próprias moedas, porque na altura quando eu comecei a ter acesso aos meus primeiros satoshis, foi através da recolha de muitas moedas em faucets, isto é, em sites gratuitos, que depois ia às corretoras trocar por Bitcoin. Neste caso as exchanges na altura, e neste caso na altura usava a que tu disseste e também
andava aqui a fazer o mesmo. Esta moeda está nesta corretora, esta moeda está nesta, então Sim. andava aqui a Eu tentar cheguei a andar tudo. com uma penzinha, eu cheguei a ter uma penzinha que depois nunca mais usei. Exatamente. Eu opto por carteiras virtuais. Há quem diga que também a segurança, porque pode ser hackeado, e recentemente foi. Eu estava a analisar e comecei a olhar para uma empresa que é Together, que é uma empresa que inclusive estava a lançar aqui uma tecnologia interessante, com o facto de ter um cartão de débito também associado e podemos não ter taxas, comissões em relação à compra e venda. Só que infelizmente eles sofreram um ataque proveniente de um hacker e assim, a confiança quando se abala, abala-se mesmo, não é? E estas empresas ficam literalmente arrumadas, ou quase arrumadas. Eu espero que não, mas que realmente houve situações que as pessoas perderam dinheiro. Eu felizmente não perdi dinheiro, porque tinha então aplicado o meu dinheiro já na plataforma, mas acho que houve pessoas que já me disseram que realmente tiveram a infelicidade de perder dinheiro e que foram compensadas ou estão a ser compensadas por outra via, como por exemplo participações da empresa ou até mesmo o token, não é? A moeda deles que eles estão para lançar. Portanto, acho que neste momento vale zero, não é? O que é importante uma pessoa depois também decidir. E é importante pensar na segurança. Portanto, segurança em primeiro lugar e, em segundo lugar, as comissões. E eu acho que a Coinbase está a fazer um excelente trabalho, a Coinbase Pro, e quem gosta de começar talvez seja o melhor sítio onde eu estou a operar e que também acho que sim. Eu também, foi por aí também que eu comecei e é um investimento até em função daquilo que tu falavas há pouco, de se poder investir até numa perspectiva de um mensal, embora depois o custo pode é isso que é importante depois também fazer essas contas, claro. Mas não precisas ter muito dinheiro para investir por aqui. A única coisa que é preciso ter atenção isto é um mercado muito especulativo e é um mercado que a qualquer momento uma das moedas vai à vida e fica sem o dinheiro todo. E a minha perspectiva aqui também, e foi na altura quando falei com o Carlos até sobre isso, isto é 10 anos. E é importante ter essa noção que há aqui muitos projetos, até porque estas moedas começam como um projeto, onde as pessoas acabam por investir e comprar sem terem nada em troca, tirando estes tokens que a Ariana acaba de falar. Aliás, é quase a mesma coisa que teres um cheque, depois podes ir trocar por dinheiro, pelo dinheiro deles, e depois se o dinheiro deles cresce, o dinheiro é como se fosse uma ação, praticamente. Se o projeto é colocado em prática, a coisa funciona. Aliás, a moeda que eu estava a falar há pouco com o Carlos, que era o Tron, é muito conhecida porque ela é muito conhecida, ou seja, se eu vos disser a plataforma que eles compraram foi a BitTorrent, que quase toda a gente descarregava cenas pelos torrents. Portanto, isso hoje em dia é deles. E o objetivo deles é que aquilo lhes dê um retorno financeiro, só que o CEO daquilo é um bocado apanhado do clima. Portanto, sim, mas aquilo para mim é o piorio. Mas pronto, isto é uma coisa onde se pode investir, embora, atenção, é importante esta é das piores conselhos de investimento que se dão. Acho que os meus 10%, os meus 10% que eu estou disponível a perder, mas que também acredito que de alguma forma vão fazer crescer o meu juro, é aí que está. Ou seja, mas não preciso, durante 10 anos sei que não vale a pena, sei que algumas daquelas vão falir, não tenho dúvida nenhuma disso, mas basta uma delas disparar para que me compense. Eu comprei a Tron, já nem sei quanto é que eu comprei a Tron, mas foi a 2 cêntimos ou 1 cêntimo, uma coisa assim qualquer. Comprámos a Ripple. Sim, e a Ripple também. Sim, exatamente. Tal que dizem que mas depois o banco está a adorar, exatamente. Portanto, mas isto é uma forma que é fácil de se investir, ou seja, é chegar à plataforma, só tem que associar o cartão de crédito, portanto, a coisa. Sim, a conta bancária, a Coinbase também já faz conta bancária, tem razão. Inicialmente não fazia. Mas pronto, a questão aqui é um bocado essa. Isto é uma forma de nós podermos poupar. Agora, o risco aqui é enormíssimo. Um dos vídeos que eu estava a ver que a Ariana colocou há muito pouco tempo, e até diz muito esta malta, aliás, se precisares depois de uns intermediários, malta do imobiliário, podes falar aí com qualquer um desses. Sim. Portanto, a questão aqui é, exatamente, cada vez há mais plataformas onde as pessoas podem investir, embora há o risco também da empresa falir, mas à partida a gente conhece a empresa, há uma forma de lá chegar, é analisada pela plataforma. Cada vez mais também começamos a ter este tipo digamos que é uma plataforma, não há outra forma de se dizer, até de uma forma simples. Começa a haver cada vez mais, aliás, ainda agora abri também conta numa brasileira, embora o problema é que depois para investir lá tem que ser através de alguém que esteja no Brasil. Que esteja lá, mas os rendimentos são brutais, estamos a falar de 12, 13, cai a 3, 4, 5, 6.
E vi uma plataforma que tu estiveste a falar num dos últimos vídeos, que é engraçado porque até dá para as pessoas remodelarem apartamentos, pelo que eu percebi. Cada vez mais estas plataformas estão a aparecer. Ariana, explica-nos um pouco que as pessoas podem investir 20, 50, 100 euros e é no imobiliário, sem estar a comprar um imóvel, estão a investir no imobiliário. Exatamente. Fala-nos um pouco sobre isto. Olha, eu posso dizer que foi talvez dos meus primeiros investimentos, depois de aprender e começar a investir um pouco, vamos ver como é que isto é em relação à Bolsa, eu direcionei-me logo para o crowdfunding. Basicamente é uma empresa que vai angariar o nosso dinheiro e depois vai emprestá-lo, digamos, a um promotor que vai fazer a remodelação de uma casa ou a compra de uma casa e depois vai-nos pagando os juros a nós, os investidores que deixamos lá o dinheiro nessa plataforma. E, obviamente, essa empresa cobra comissão ao promotor. Portanto, nós não pagamos normalmente nada à empresa. E isto aqui todos ganhamos, não é? Porque acabam por ser financiados através de outra entidade que não os bancos, que às vezes o crédito, o acesso a crédito é mais difícil, ou é preciso mais garantias, ou afins. E, por outro lado, temos aqui a possibilidade de receber um juro mensal, ou um juro não, até mensal, associado a estas plataformas. E foi dos primeiros objetivos que eu tive, foi começar a ter dali um rendimento passivo. Então, eu na altura comecei por uma muito conhecida, que já está em bolsa, está na nossa bolsa portuguesa, de Lisboa, que neste caso a Neuronext, que é a Raise, foi a primeira que eu comecei a investir, e na altura nós conseguimos fazer um investimento com cerca de 20 euros. Então nós colocaríamos lá o dinheiro e podíamos escolher quais eram as empresas que estavam a pedir financiamento para literalmente financiar os seus projetos de PMEs. Pode ser um café, pode ser um restaurante, podia ser qualquer tipo de atividade, um gabinete de contabilidade, e qualquer coisa que quisesse então ali pedir dinheiro àquela empresa, à Raise, era possível então estar disponível no mercado. E nós escolhíamos, víamos até quais eram as garantias que davam, qual era, digamos, a parte do relatório financeiro que disponibilizavam, e a própria empresa também, antes de colocar lá essa oferta, também fazia as suas validações. E pronto, e comecei a investir 20 euros aqui, 50 euros ali, depois passei para a Houses, que foi a empresa também de imobiliário, que neste caso, em vez de emprestar a PMEs para os seus projetos, vai fazer a aquisição de imóveis e vai vender, ou vai arrendar, ou vai, neste caso, disponibilizar. E a verdade é que nós temos aqui vários tipos de plataformas. Mais tarde ainda acabei por investir noutra, que era de lending, portanto, era uma plataforma de empréstimos pessoais. Nós colocávamos o nosso dinheiro e depois a plataforma emprestava esse dinheiro a outra pessoa que pedia um empréstimo como se fosse ao banco. E qual é a vantagem destas plataformas? Primeiro, investe-se, como disseste, por 20 euros, por 50 euros. Segundo, pode-se fazer isto um investimento mensal e depois é uma questão de vermos quais são as plataformas que neste momento estão no mercado, que dão condições, que dão garantias e que nós nos sentimos bem a investir, porque neste momento há uma panóplia delas e as peer-to-peer neste momento estão sobre, como eu costumo dizer, um escrutínio máximo. Primeiro, porque houve muitos scams, principalmente no estrangeiro, na Europa, e acho que está todo mundo com medo. E eu tive recentemente a oportunidade de falar com o Carlos, que é alguém que investiu muito do seu património e teve perdas substanciais. E ele teve a oportunidade de vir ao canal de Renda Maior e dar o seu feedback em primeira mão em relação a este assunto. E depois tive também a oportunidade de continuar a conhecer outras plataformas, outros projetos. Alguns eu considero que são extremamente interessantes pela gestão que têm, pelo facto de como é que têm, digamos, as garantias prestadas. E nós começamos a ter aqui uma oferta muito interessante. Eu posso falar alguns nomes. Atualmente temos a IBAN Wallet, que faz uma espécie de peer-to-peer, mas não é diretamente à pessoa, é às empresas que emprestam dinheiro. Portanto, ainda tem aqui outro tipo de garantia, já não emprestam diretamente à pessoa, vão emprestar sim às empresas que nos financiam quando nós pedimos um crédito pessoal, como se fosse uma instituição financeira. Eu vou falar de nomes, sei lá, Cofidis, Credibon, digamos, outras instituições financeiras que nos emprestam dinheiro. E é importante perceber que isto já não é um monopólio dos bancos, que é algo que veio aqui mexer muito com o mundo atualmente, com o sistema financeiro. E elas vieram para ficar, principalmente depois da crise do subprime, do ano 2008, as pessoas ficaram muito reticentes com aquilo que se passou com o Lehman Brothers e os bancos. Sim. E nós em Portugal, não é? Vamos falar do BES e vamos falar VPNs e afins. E a verdade é que nós agora temos estas empresas a trabalharem aquilo que era feito antes pelos bancos e nos permitem investir de uma forma totalmente passiva e vamos recolhendo os nossos juros. Parte boa das plataformas portuguesas fazem já a retenção na fonte, não é? Portanto, nós não temos que nos preocupar a partir de declarar os impostos, a não ser que queiramos englobar, mas depois, nas estrangeiras, temos que ser nós a indicar os nossos juros. Pronto, e, obviamente, que o Estado está com os seus 28%
é preciso ter atenção a isso. Sim, mas é significativo. No fim de contas é significativo. É verdade. E se nós tivermos alguma disciplina, é verdade que vamos pagar e nós temos que saber que é isso que vamos pagar, mas vale a pena porque não conseguimos rentabilidades dessas em outros sítios. E tem tudo a ver com o nível de risco da pessoa. Isto, para mim, eu posso ser extremamente conservadora e muitas pessoas são conservadoras e falam comigo e realmente sabem que devem aplicar o seu dinheiro num sítio onde devem, pelo menos, tentar bater a inflação, mas depois há muitas, ou existem muitas como eu, que têm o risco moderado ou até mesmo já agressivo, em que querem mesmo as rentabilidades, porque faz sentido tentar ter risco para tentarmos ter as rentabilidades, porque estão associadas, não é? E é interessante perceber que os investimentos é tipo à medida, é tipo buffet. Cada um chega lá e faz a sua carteira à sua medida. E é muito interessante, e uma das rubricas que eu tenho agora no canal é o Mostra-me onde investes. Se eu hoje também faço já a publicidade, o vídeo onde eu falo da história do Filipe, e a verdade é que temos várias pessoas, investidores portugueses a investir, e têm portfólios muito diversificados. Eu li várias histórias de várias pessoas que me enviaram a candidatura, e muita gente tem realmente investimentos em tudo aquilo que uma pessoa pode pensar que existe, e às vezes temos ali portfólios super arriscados, outros super muito conservadores, e agir porque isto tem a ver com o nível de risco da pessoa, e é verdade que nós podemos investir com pouco dinheiro e, claro, que podemos ir diversificando para garantir que nenhuma destas plataformas vá à falência e fiquemos então numa situação em apuros. Por isso, o ideal também é distribuir mesmo dentro das próprias peer-to-peer, das próprias crowdfunding que se aplica o dinheiro. Mas sim, possivelmente, telemóvel na mão, colocar a nossa conta bancária, passar para lá de uma forma passiva 20, 50 euros, o que for o mínimo da plataforma, e ver aquele dinheiro a gerar. Eles basicamente trabalham para nós. E isso é algo que nós não conseguiríamos fazer antigamente, porque se queríamos aceder a um fundo de investimento, se queríamos aceder a outro tipo de plataforma, nós tínhamos que pagar comissão à entrada, comissão à saída, comissão de manutenção, comissão por estar lá, comissão por pedir um papel. E a verdade é que estas plataformas vêm a simplificar isso e vêm tirar o intermediário, que se calhar era o banco, que era aquele que ficaria com maiores lucros. Sim, isso é uma verdade, e esta questão das plataformas, aliás, quando o Revolut e todas essas coisas que acabaram por começar a aparecer estão a mudar, mesmo os próprios moedas de alguma criptomoeda é para fazer bancos. Aliás, eu tenho um investimento numa moeda que é suíça, em que o objetivo é exatamente isso, é fazer um banco em que eu estou no telemóvel e faço o empréstimo, e aquilo faz tudo. Mas aquilo que estás a falar dos impostos, aliás, nós já falámos aqui, também falaste sobre o Tony Robbins no teu canal, tenho ideia que vi lá também sobre isso, estou certo? Falaste lá sobre um livro do Tony. Sim, e uma das coisas que ele costuma falar é exatamente isso. Nós cá falamos o programa que nós fizemos, falamos só numa perspectiva de quanto é que nós precisamos por mês, ou seja, a primeira parte do livro, quanto é que nós precisamos, e depois multiplicar pelo número de anos que nós queremos trabalhar, ou achamos que temos de trabalhar para ter o rendimento para depois não precisamos trabalhar. Mas uma das partes em que ele fala exatamente é a questão dos impostos. É a questão que é muito significativa, e ele não vive em Portugal, vive nos Estados Unidos, portanto ele até ainda está um bocadinho, está com uma grande vantagem. Não é? Está com uma grande vantagem. Nós aqui temos uma carrada de dupla tributação, em que tributamos duas vezes a quase a mesma coisa, portanto isso não faz sentido nenhum. Depois admiramos que as grandes empresas vão para a Holanda, quer dizer, eles só estão a fazer o trabalho deles, eles estão a dar dinheiro aos acionistas, mais nada. Infelizmente é a realidade que temos. Acho que Portugal podia ser muito mais competitivo e acho que só teria a ganhar se baixasse a carga de impostos. Obviamente tinha de haver uma reestruturação e eu sou muito a favor dessa reestruturação, mas nós não vamos a lado nenhum aumentar os impostos. Sim, mesmo numa questão de poupança. Há que haver a consciência disso. Mesmo numa crise. Para as pessoas normais que podem aceder. É como eu costumo dizer, nós temos acesso a uma bolsa de valores em Portugal, mas ninguém percebe como é que ela funciona. Exatamente. Eu não sabia como é que ela funcionava e só soube porque quis ir aprender sobre isso. Mas eu tenho a ideia que é propositado. Eu tenho a ideia que o objetivo é um pouco esse. Tenho a ideia que a ideia é um pouco essa. E essas eu acho que os portugueses já começam a perceber que as coisas às vezes têm que ser mais do que aquilo que nos facultam nas faculdades ou nas universidades ou no ensino em geral. E a verdade é que, sim, é um instrumento que o português pode usar e nem sequer sabe como fazer. A maior parte das pessoas, se eu andar na rua a fazer uma entrevista, quem sabe um dia me ponha a fazer isso, provavelmente vou ter respostas muito interessantes de como é que, se eu fosse fazer a pergunta, olha, como é que faz para investir na bolsa em Portugal? Sim, a maior parte não. Se calhar eu iria ouvir coisas irrisórias. A verdade é que existe nos Estados Unidos uma consciencialização daquilo que é os instrumentos financeiros onde se pode aplicar o dinheiro.
Sim, E parece que não querem que as pessoas tenham rendimentos, mas sim, eu quero que as pessoas tenham rendimentos. E acho que o propósito da literacia financeira e da educação financeira é saber, olha, existe isto. As pessoas até podem não querer usar, podem não saber, mas sabem dela, têm conhecimento em causa e para mim isso é o mais importante. Tem a bagagem, e isso é que é pouco importante. que eu faço também por hora. Exatamente, e poder de escolha. Exatamente. Conhecimento traz poder de escolha, não é? É muito importante essa questão. As pessoas sabem que existe isto e isto, depois... Muito bem. Entretanto, há aqui uma outra coisa que, ou seja, um dos programas que tu fizeste foi exatamente esse. Aliás, tem aqui o Alexandrino Nunes a dizer-me que, de facto, a Ariana tem razão. Eu tenho que... A época que eu tenho no telemóvel, tenho que mandar embora porque ela não deve estar a atualizar o preço da Bitcoin como deve ser. De facto, ele está a dizer que está a 10.500 dólares. Pois. Não é dólares, é capaz de teres visto em dólares. Pois, não, é que eu tenho uma appzinha onde eu tenho as minhas quais são as moedas que eu tenho, e quando vou lá ele atualiza automaticamente, supostamente, ou atualizava, pelos vistos deixa de atualizar, mas também atualizou um valor alto, que é o que é importante. Depois, se fosse para baixo, é que eu estava preocupado. Sim, ao menos eu vou lá, está verde, já nem olho mais. Obrigado, antes de mais agradecer ao Alexandrino Nunes. A malta que nos está a ver, sei que hoje é um bocadinho mais cedo, é mais complicado para as perguntas, a malta está no seu dia-a-dia, portanto, mas não há problema nenhum, e se quiserem colocar perguntas, estejam à vontade, porque serão respondidas. O programa vai ficar online, portanto, estão à vontade para colocar as questões. Depois temos aqui também o Bruno do O a dizer, Jéssica já a trabalhar. Pois é, Bruno, alguém tem que trabalhar, não é? A vida é mesmo assim. Luís Miguel, boa tarde, craques. Pronto, isso é só futebol, isto é só malta do futebol. Mas pronto, estávamos a falar da questão que tu percebi que tiveste essa preocupação e que faz muito sentido num canal como o teu, até para conseguir chegar a outros tipos de pessoas e não só a malta que está mais ligada a esta questão das tecnologias, das plataformas digitais. Mas tu chegas ao final e percebes que hoje em dia investir sem risco, ou melhor, pronto, mas sem risco, o risco é mínimo de facto, paga-se muito mal, certo? Isto Sim, sem dúvida. Não dá vontade de ter o dinheiro debaixo do colchão. Sim. E existem muitas pessoas que fogem dos investimentos porque não há atratividade, digamos assim. Não é atrativo estar a investir. E a verdade é que nós temos que procurar o risco para podermos ter alguma rentabilidade. E o que eu sempre quis fazer foi algo muito passivo, porque eu trabalhei de full time sempre, e aquilo que eu queria era ter ali o dinheiro a render para mim. Então eu também não tinha muito tempo. E foi quando eu melhorei a minha produtividade, foi quando eu chegava a casa e deixei de viver Netflix, deixei de viver televisão e comecei a dedicar-me mais aos assuntos que importavam no meu conhecimento, no sentido de educação financeira e como é que funciona a bolsa, porque o Google, e hoje em dia com acesso à informação nós conseguimos ter a maior parte das nossas respostas, se não é em português é em inglês, mas chegamos lá. E eu acho que é muito importante nós percebermos que eu, no meu canal, não vou dar aqui nenhuma solução milagrosa, não há como enriquecer rápido, não há aqui grandes investimentos. Existem várias opiniões, vários produtos financeiros e existem marcas com quem eu trabalho porque eu gosto realmente daquele tipo de... seja uma corretora, seja um empréstimo peer-to-peer, porque gosto de trabalho com eles, invisto com eles, então acabo por estar aqui numa associação que para mim é favorável. Mas a verdade é que não há aconselhamento financeiro, nem eu, se me perguntarem, e eu costumo ver às vezes nas redes, o que é que achas desta ação? Eu não vou fazer isso, não vou fazer isso, nem quero fazer isso, e cada um é que deve procurar a sua análise. Na minha opinião, aquilo que eu vou dando é um pouco a partilha e ajudar a partilhar estes conhecimentos que são tão inacessíveis, ou eram tão inacessíveis para muitas pessoas, e no qual eu me sentia a fazer parte anteriormente, e eu às vezes faço vídeos para a Ariana de há 3 ou 4 anos atrás, não é preciso ir muito mais longe. E aquilo que eu quero neste momento passar com o canal é que as pessoas tenham um sítio português que possam ver coisas que são aplicáveis no nosso país e que possam ter uma opinião. Provavelmente vai ser positiva, para falar mal já existe muita coisa e muita crítica e muito sítio, mas a verdade é que é um canal que os comentários devem agregar conteúdo, porque às vezes eu tenho as minhas respostas nos comentários, porque alguém tem a mesma dúvida. Exatamente. Ou acho que tudo isso tem que ser bem fomentado e é por isso que o meu projeto me dá gosto, porque vejo que é algo que vai dando utilidade e eu sinto-me bem nisso. E as pessoas vêm falar comigo, já chegaram a vir falar comigo na rua,
e a falar sobre isso, e gosto de ouvir as pessoas a dizerem, olha, o que é que achas do teu canal, o que é que pode melhorar, ou sinceramente, olha, eu gostei muito deste vídeo, que realmente fez-me começar a investir em ações. Por exemplo, o Revolut Trading, a Revolut também nós conseguimos aceder gratuitamente, é um cartão e uma app em que tem também uma parte de trading, que nós podemos investir em ações comprando frações de ações. Por exemplo, uma Amazon custa 3.000 euros, eu não tenho 3.000 euros para dar para uma ação, nem quero. Se calhar compro 100 ou 200 euros, e também é outra forma diferente de investir e aproveitar com a valorização. E este tipo de coisas começa a estar acessível a todos, e é importante falar sobre isto. E em Portugal realmente nós temos os jornalistas do mundo financeiro, têm excelentes jornais, eu adoro ler os jornais, acho que todos os dias, religiosamente de manhã, leio os jornais financeiros que existem, e depois começo a ver também o que há no estrangeiro, e esta pesquisa, esta informação, eu quero conhecer mais produtos, mais marcas, mais fintechs, para poder trazer, e é por isso que o meu canal acaba por ser um canal que é de opinião, e a opinião de produtos que importam. E o meu investimento, em termos pessoais como investidora, eu procuro a coisa mais passiva e simplificada. Só que existem coisas que nós não podemos simplificar. O facto de nós tentarmos fazer uma análise fundamental a uma ação, das duas, ou eu vou seguir alguém, o que não é aconselhável porque a pessoa não está certa. Existem duas profissões que normalmente não acertam e não são despedidos, que são os meteorologistas e os analistas financeiros. Não é? Portanto, falta aí os comentadores de futebol e políticos, podes meter aí 4. Também, pronto, então já podemos associar aqui. Mas eles podem fazer estas previsões que me disse que ninguém tem todos o seu trabalho. Outras pessoas noutros empregos não poderiam, né? E a verdade é que ninguém sabe. Os mercados são incertos, são muito emocionais. Nós temos aqui muita coisa que está a jogar. Existem pessoas que realmente conhecem o mercado e dominam muito este mundo financeiro e acabam por ter, se calhar, carteiras pessoais com fraca rentabilidade, ou então até têm grande rentabilidade, mas não partilham, porque são especialistas, porque estão em empresas, porque têm uma vida ocupada, porque já ganham bem. E é preciso que as pessoas comecem, e a parte boa também do canal é o facto de eu ser uma pessoa que não estou ligada à área financeira. Recentemente tirei a certificação de educadora financeira e estou a tirar mais certificações, neste caso de coaching financeiro, e outras que quero continuar a tirar para me especializar, mas eu não venho de origem financeira no sentido de formação. Eu não sou contabilista, eu não tenho economia nem gestão, mas a verdade é que eu também tenho o direito a cuidar do meu dinheiro e a saber investir o que é melhor para mim. É como uma cozinha, digamos, em termos de analogia. Eu tenho que saber cozinhar para me poder alimentar, ou então eu tenho que pagar no restaurante para eu ter a refeição. Se eu quiser pagar, eu também terei consultores financeiros em Portugal, analistas financeiros que irão pegar no meu dinheiro e investir. Ou então pagam um fundo de investimento que fará isso por mim. E talvez até muito melhor. Mas a verdade é que eu não quero estar a pagar e quero perder o tempo a aprender isso. E é uma questão de muito estudo e conhecimento. E hoje em dia, com livros e YouTube e formação online, nós conseguimos ter acesso ao mínimo, que é investir de uma forma direta, uma forma mensal, para podermos ter um património maior, que é aquilo que todos queremos ter. Exatamente. Queremos, mas às vezes não fazemos por isso. Esse é que é o problema. Carlos, tu no teu dia-a-dia com os clientes, há o que nós ouvimos sempre é o dinheiro não está a dar nada e não sei o quê, porque as pessoas limitam-se essencialmente ao banco, não é? É essa a ideia que também tens? Ou tens já clientes que têm esta noção e já fazem esta pesquisa no mercado e tentam perceber? Não, ou seja, basicamente, ou existe, os clientes que eu lido ou investem em algo físico, ou então imóveis, ou então neste momento no banco não estão a aplicar qualquer tipo não estão a efetuar qualquer tipo de investimento. Neste momento é isso que tem acontecido com os meus clientes, ou seja, basicamente a oferta também é aquilo que nós vimos a falar, tem a ver com o conhecimento, não é? A Ariana não vem da área, mas dedicou-se a isto, obteve conhecimento, algo que não está disponível a todos, mas que nem todos estão disponíveis a obtê-lo, não é? Neste caso, e isto parte um bocadinho daí, ou seja, se as pessoas tiverem essa disponibilidade, e como é lógico, aquilo que falámos inicialmente que o Eddie falou, na questão da poupança, uma disciplina em termos orçamental, gerar poupança, para depois efetuarmos os nossos próprios investimentos, se calhar, de certa forma, iam conseguir ter maior rentabilidade e se calhar olhar para este tipo de investimentos de outra forma. Eu posso dizer, quando saí também da universidade, não é? Que foi em 2008, acho que a Ariana estudou no mesmo sítio que eu, na Universidade de Minho. Sim. Grande instituição. 2005 a 2008.
E eu é da área financeira, eu venho da área de gestão. Eu ia lá muitas vezes, mas era mesmo só para a parte da colheita, era mais à noite. Pois, era mais não... à noite. E quando saí também, assim, tinha interesse em perceber como é que era isto do investimento e fiz alguns investimentos em termos de ações, claro. Agora, sempre através da banca. As comissões eram altas, sei lá, se calhar fruto da pouca experiência também investia só em Portugal, não é? Neste momento, lá está, isto com a globalização, com tudo que temos à mão neste momento, acho que faz todo sentido as pessoas, se realmente querem perceber onde podem investir, ok, vamos obter conhecimento que é a partir daí. E a Ariana é um exemplo de que não é a formação que nós temos que nos vai limitar isso. Pronto, é a nossa vontade e o nosso querer, neste caso. E neste caso, a necessidade, em algum caso. Sim. O que a Ariana dizia há pouco mesmo da nossa bolsa faz todo sentido, mas o problema é que neste momento o facto de, no estrangeiro, as plataformas estarem a surgir, chegam cá e automaticamente, apesar do nosso mercado ser pequeno, mas está online e temos a felicidade de estar na Europa, portanto estamos tramados, portanto dá um acesso a todas estas grandes plataformas e que de alguma forma vai colmatar esta situação. E se não dá para investir na Bolsa Portuguesa, vamos investir na americana, que normalmente até é bastante melhor. É mesmo China, África, ou seja, conseguimos chegar a gente às vezes vê, as ações agora da África é que está a dar, e como é que eu chego a isso? Como é que é? Hoje em dia as plataformas já são tantas em que nós podemos lá chegar. Agora depois temos que ter, o que a Ariana diz que é preciso ter algum conhecimento, ou então temos que pagar alguém que o tenha. É muito importante que isso aconteça, mas hoje em dia YouTube, aliás, começamos pelo YouTube, blogs, começamos por livros, tudo. Hoje em dia conseguimos, mesmo quando está em inglês, o próprio Google também deixa traduzir, não sei se sabem que há lá uma opção. Portanto, às vezes, isto hoje para mim é muito complicado as pessoas dizerem que, nem sei onde é que é de investir. Mas é por uma questão de malandrice, para mim. E atenção que já sabem que eu tenho aqui este problema que isso é um programa, é um grupo de amigos, estamos aqui a falar, Ariana, apesar de não ser amiga, mas adoro a Universidade Domingo, portanto é assim que já faz parte do grupo. É uma questão, para mim é, porque hoje as plataformas são tantas. Quem conhece as plataformas e de alguma forma desmonta as plataformas, embora a Ariana há pouco dizia que há muita gente que depois acaba por não sabemos a carteira. Eu acho que o português tem um bocadinho esse problema. A partilha é um nosso problema. Porque o brasileiro chega só ao YouTube. Aliás, normalmente precisamos de alguma coisa, o que aparece é o brasileiro. É o brasileiro a partilhar, não é? Mas é porque eles têm muito mais esta tendência de partilhar. Nós aqui temos somos muito mais, eu estou a ganhar dinheiro, ou então vou dizer que estou a ganhar muito, mas não vou dizer onde é que estou a ganhar. Portanto, há sempre esse problema. Exatamente. Portanto, é um bocadinho isso que nós temos que alterar. Mas ainda há pouco, a questão aqui depois também parte muito eu acho que a poupança começa naquilo que, no início da nossa conversa, eu muitas vezes não sei onde é de poupar porque eu próprio não estou a poupar. Portanto, se eu não estou a poupar também não tenho o que investir. E eu acho que a bola de neve está aqui. Ou seja, a coisa começa eu não tenho, portanto, eu nem sei onde é que é de ir, e então para mim até já é uma desculpa, vou gastar. Aliás, falámos nisto há pouco tempo, tenho a ideia que até era contigo e Alberto e com o Carlos também, que era as moratórias, que neste momento, para algumas famílias está a ser um maior problema do que o contrário. Ou seja, em vez de estar a resolver, está a criar um problema. Porque acho que era até o Carlos, não tenho a certeza, mas e Alberto, clientes que os bancos estavam a ligar, porque alguns bancos só começaram a cobrar juros passado algum tempo, e as famílias diziam aos bancos que já não... Aí era para pagar. É que eu já nem para o dinheiro para os juros tenho. Tenho a ideia que era contigo, Edilberto. Foi comigo, foi. Concordas que... E também a ideia que foi com o Carlos. Até acho que foi aqui no programa, ou foi no final, já nem tenho a certeza. Tu também tens esta noção, muitas vezes isto é mais uma desculpa, esta questão da poupança mesmo, e voltamos ao assunto inicial da questão das pessoas perceberem onde é que estão a gastar o dinheiro, do que outra coisa qualquer. Porque hoje em dia é possível poupar, é possível investir com 100 euros, 50 euros, 20 euros. Portanto, essa desculpa de não ter dinheiro, ou melhor, não saber onde investir, acaba por ser, de facto, mais uma desculpa do que outra coisa qualquer. Concordas, Gilberto? Concordo, sem dúvida, porque assim, o grande problema é exatamente esse. As pessoas não sabem como têm que poupar, portanto é mais fácil como outra desculpa qualquer que nós vamos arranjando ao longo da vida para outras coisas, também encontramos nesta. Não sei o que é de fazer, ou então no banco não está a dar nada, também se usa muito essa. Portanto, e de facto não está, nós sabemos disso.
Mas pronto, mas acaba por haver, de facto, e é uma questão de procurar, há soluções alternativas, como a Ariana explica algumas, que elas existem, só que não tendo para investir, portanto, também não vão à procura. Sim, porque a questão aqui é, e Ariana, eu não sei se tu tens já tens este feedback mesmo no teu canal como no blog, que é, tu tens mais feedback de quem quer investir ou de quem procura aprender a poupar, no sentido de poupar, de perceber com quanto dinheiro é que pode ficar, tu há pouco falavas nos 10%, tens mais este feedback de quem, Ariana, espetacular, este investimento é muito fixe, ou Ariana, espetacular, eu não poupava e agora estou a começar a conseguir poupar alguns trocos por mês. Assim, eu recebo muitos e-mails e a verdade é que eu recebo e-mails, depois recebo comentários e depois ainda recebo também directs no Instagram. Sim. E então eu acabo por ter aqui várias fontes, e até pelo LinkedIn, acabam por me enviar às vezes comentários muito interessantes, muitos deles algumas questões que infelizmente não consigo responder, mas tenho... E ele ainda está em crescimento. Ainda está em crescimento, mas torna-se muito, muito complicado. E as pessoas até ficam às vezes chateadas a achar, não, esta mas não podem ficar, não podem eu ficar. Eu queria responder, mas se eu tiver que responder eu vou perder muitas horas do meu dia e realmente não é isso que é o foco. Exatamente. E a verdade é que existe algum problema assim maior que eu consiga ajudar, eu tento logo ver se consigo responder. Temos que selecionar exatamente isso. Infelizmente tenho e não é fácil, é até um pouco ingrato porque realmente eu gostava de poder dar atenção a todas as pessoas, mas não consigo, existe mesmo realmente uma indisponibilidade, porque não dá. E aquilo que eu vou recebendo é tanto pessoas que começam a poupar, começam a ter vontade de poupar para investir, como também pessoas que começam a investir. E mais do que os investidores que já conhecem e que já sabem, que já estão neste meio, é muito gratificante ouvir, e a maior parte das mensagens, para te responder diretamente, é pessoas que estão a começar a investir. Eu até tenho o meu dinheiro, porque fiz uma reserva de emergência, porque já sei que é preciso ter dinheiro de lado, e agora nós vamos ver aqui muitas crises de ansiedade financeira, vamos ter aqui uma situação muito difícil, e principalmente no nosso país, e espero que seja tudo muito mais fácil do que foi nos últimos anos, 2011, 2012, quando da crise anterior. Mas a verdade é que muita gente está a começar a investir para ter algum retorno e são essas as pessoas que mais me fazem chegar mensagens do, olha, apliquei aqui o meu dinheiro, obrigada, já estou aqui a render. Claro que eu não faço isso como um aconselhamento financeiro, mas as pessoas depois, conhecendo as empresas, vão procurar feedback aqui, a outros canais, não sou a única a fazer conteúdo, mas começam também a chegar aqui a outras pessoas e começam a moldar uma ideia e a procurar mais sobre essas empresas e acabam por também depois investir e é gratificante saber que vão ganhando algum dinheiro. A TV nunca lidei com nenhum scam e o que eu faço realmente no canal, eu recebo muitas informações de empresas, especialmente de cripto e não sei o quê, então eu tenho que fazer logo ali uma seleção e muitas delas vejo logo que é pura publicidade que querem, e eu seleciono que não, eu só falo das empresas que invisto e que gosto realmente de trabalhar. E isto vai fazer a diferença, porque à partida, se eu escolho para mim, depois da minha análise, sei que se alguém escolher, pelo menos, eu sei que foi por sua conta e risco, mas que se estiver a dar sucesso e se estiver realmente a ser um bom investimento, as pessoas também vêm falar e é bom também ouvir esse feedback, porque sinto que também acaba por ser um bocadinho importante aquilo que estou a fazer e digamos, é um alimento, é o meu combustível, digamos assim. Sim, exatamente. Isto hoje o programa está-se a esticar um bocado, mas por acaso acho que temos que fazer um desafio aqui à Ariana, pegarmos aí nos trocos, o Edilberto tem 10 mil euros, o Carlos em 10 mil e eu em 1000, e fazer aí um fundo de investimento, depois quando for a receber é por igual, atenção, não vamos estar aqui com brincadeiras. Mas pegar para aí em 1000 ou 2000 euros e dizer... E a Ariana dar-nos aqui um conselho e nós vamos, de alguma forma, podemos falar nisso, mostrando aqui, fazendo um vídeo de vez em quando, para a trimestral, da rentabilidade, como é que está e onde é que podemos passar. Seria ótimo se eu pudesse fazer isso, mas acho que a CMVM não ia achar piada nenhuma. Então, mas a gente, é só para nós quatro, não transmitimos. Olha, temos aqui uma pergunta antes de terminarmos, do Filipe, que diz boa tarde. Aproveito para dar os parabéns à Ariana pelo canal, super interessante. Não percebi? Estava aqui. Obrigada, estava a agradecer ao... Ok. Não, é que eu ouvi com interferência. Uma questão para todos. Como veem estes investimentos em comparação ao imobiliário? É uma pergunta. E depois, sabemos que as rentabilidades estão muito baixas, então nestes últimos tempos, temos a possibilidade de alavancar o investimento, sabendo que mesmo a percentagem de rentabilidade num montante maior sempre ajuda. Já falamos aqui sobre esta questão do imobiliário, mas podemos voltar a falar. Ariana, qual é a tua opinião em relação a isto? Comparação dos investimentos com o imobiliário. Aliás, falaste há pouco também, estás a pensar em investir num imóvel, é para investimento ou é para viver? Inicialmente para investimento.
Ok. Sim, a ideia inicial é investimento, mas posso dizer que nós aqui em Portugal não temos um bom mercado de capitais, isto é, de bolsa. Onde é que está o nosso foco? É o mercado imobiliário. E Sim. temos que ser pragmáticos. As pessoas e os portugueses gostam do investimento no imobiliário. Sentem-se à vontade, têm o imóvel real, têm a valorização, o próprio mercado tem estado muito quente ao longo destes últimos anos. E se verificarmos, compensa meter o nosso dinheiro ou na Bolsa Portuguesa ou no imobiliário em Portugal, no imobiliário. Portanto, se eu tivesse que optar, eu realmente acho que optaria pelo imobiliário. Agora temos um problema, que é realmente a necessidade de alavancagem, acesso a crédito, muitas vezes para muitas pessoas, para poder começar a investir também em imobiliário. Em relação à alavancagem, não sei se a questão seria feita nos investimentos, neste caso, imobiliários, no sentido de serem ações e afins, ou imobiliários, no caso dos empréstimos. De qualquer das formas, acredito que para imóveis vale a pena alavancar, com um plano de prestações feito à medida e que seja amortizado o crédito o quanto antes, para que não se pague tanto no final e que haja um bom planeamento, como se costuma dizer, às vezes de amortização antecipada, para poder realmente fazer daquilo ainda um melhor investimento e aproveitar os spreads, que agora já ouvi dizer que existe um banco que tem menos 1%, menos de 1%, não sei se isso depois não aumenta, mas depois Pronto. a verdade é que Isso é mais acho com que estes já senhores, começa a ser é mais aqui com estes senhores engraçado. aqui em baixo, é o tal coisa. Depois é os produtos associados, eles não ganham de uma maneira e ganham da outra. Sim, mas a verdade é que sim, é cross-selling. Neste caso, o que vai acontecer é que o investimento imobiliário é muito interessante em Portugal e acho que nós também. Eu acho que é um patamar seguinte aos investimentos iniciais, após os 20, 30, 50 euros investidos mensalmente, quem sabe depois conseguir fazer um investimento, dar esse passo, digamos assim, numa carteira de investimentos. Acho que existem vários patamares e acho que o imobiliário é um daqueles que deve ser feito em Portugal, porque vale a pena apostar num mercado que é, a meu ver, muito atrativo, e fora isso nós conseguimos ver os investimentos provenientes do estrangeiro, desde fundos de investimento, como a Corum e outras empresas que estão a investir no nosso país. Portanto, o nosso mercado imobiliário é bom. Sim, Agora, claro que está sobrevalorizado em algumas cidades, mas isso com certeza que existirão especialistas nessa área melhores do que eu. Em relação à alavancagem em produtos financeiros, aí está, a alavancagem é mesmo isso. Nós colocamos o dinheiro e depois temos ali uma margem que podemos operar com negociação maior, mas também perdemos mais. E a verdade é que na especulação talvez faça sentido utilizar isso, e acho que quem consiga utilizar por causa dos riscos pode ganhar muito mais. Por outro lado, eu pessoalmente, como sou uma investidora passiva de renda garantida e controlar os meus investimentos, não me vou pôr a dar um passo maior que a perna e por isso não vou pelas alavancagens e acho que sinceramente não é aquilo que eu faço, é especular, não faço isso, faço investir, compro ações, compro empresas para uma carteira a longo prazo, gosto de ter uma carteira diversificada com vários investimentos, mas que sejam passivos, tenham boas rentabilidades e que umas compensem outras, porque também tenho capital garantido, pelo menos espero que o Estado não vá à falência, portanto também tenho certificados, também tenho depósitos e portanto isso faz parte. Mas a verdade é que realmente existem investimentos para todos e no caso da alavancagem, quem quiser aventurar, sim, acho que sim, consegue ter retornos maiores, mas está, prejuízos também, podem perder tudo de uma forma muito mais rápida, portanto, é a minha opinião, é a alavancagem no imobiliário, sem dúvida. Carlos, eu acho que já sei também mais ou menos a resposta, mas quero-te ouvir. De investir no imobiliário ou... Sim, Assim, e a questão da alavancagem, porque há situações, aliás, as pessoas às vezes esquecem, e é o que a Ariana está a dizer, é que estão a alavancar também o risco, o problema está aí. Mas o imobiliário, neste momento em Portugal, também acho que não há assim muita dúvida, certo? Sim, não há, pelo menos não conheço aqui em Portugal um investimento mais seguro, se bem que existe esta situação, não é investir em todos os imóveis que é um investimento rentável. Estudar o mercado, exatamente. É preciso estudar o mercado, porque, conforme a Ariana estava a dizer, existem mercados super inflacionados. E pronto, e daí é necessário consultar pessoas que entendam na área para que efetuem os investimentos de forma disciplinada e correta. Agora, claro que o investir num imóvel tem sempre ali alguma rentabilidade. Podemos investir para arrendamento ou podemos investir para uma rentabilidade mais a curto prazo. A rentabilidade a curto prazo requer uma análise mais rigorosa do que uma rentabilidade a longo prazo no sentido do arrendamento, não é? Porque o arrendamento, como há pouca oferta no mercado, acho que a curto prazo será sempre um bom investimento. Pronto, é a minha opinião relacionada com o investimento imobiliário. Nos restantes investimentos, acho que a Ariana já falou e penso que é mais especialista do que eu. Sim, a alavancagem... Não, a alavancagem é a questão, aliás, eu cheguei a trabalhar com investimento alavancado.
E por acaso correram todos bem, mas se corresse mal também o estouro ia ser grande. Mas percebo que há essa necessidade da parte de quem tem mais noção, ou seja, desde que tenham noção do que estão a fazer, espetacular, porque eles podem chegar daqui a 5 ou 6 anos e dizer-me, tu recebeste isso, mas olha, eu recebi isto. Quer dizer, e aí, por muitas, tal, está bem, mas o risco que nós tivemos durante esse tempo, para nós, desde que a gente esteja, desde que haja da nossa parte consciência do que estamos a fazer, meus amigos, aliás, eu quando estou a comprar bitcoins e a comprar criptomoedas, sei que esses 10% que eu invisto ali, posso perdê-los a qualquer momento. E estou disponível para isso, ponto final. É isso que as pessoas têm que ter noção. E Dilberto, eu também acho que sei qual é a tua resposta em relação aqui à questão do Filipe Pinto, mas pronto, a gente gosta sempre de ouvir. É imobiliário, portanto, neste momento, não é? Daqui a uns tempos, não sei, vamos ver, mas também parece-me que, pelo menos por agora, vai continuar a ser. Mas mesmo no longo prazo, acaba por ser, até porque a nossa cultura é muito esta. Quando estamos a comprar uma casa, estamos, mesmo para viver, estamos a investir. As pessoas às vezes é que se esquecem disso, não é? Sim. O investimento que nós colocamos na casa que compramos não é só um custo, é um investimento, porque se eu comprar bem, se a qualquer momento da minha vida, embora nós em Portugal não temos muito isto de a qualquer momento ir para trabalhar para qualquer lado, mas por exemplo nos Estados Unidos, voltando aos Estados Unidos, eles facilmente trocam a casa, até por esta questão da especulação. O mercado lá é muito mais especulativo, eles compram num determinado sítio, mas não se importam daqui a 3 ou 4 anos ir para os subúrbios só porque a casa está a valer mais 200 ou 300 mil euros e facilmente uma casa lá valoriza dessa forma. Você às vezes vê aqueles programas e vê aqueles valores, 1 milhão e tal, 2 milhões, sim. E aquilo é tudo madeira e peladuro, como nós vemos, nem sequer também tem que ser, porque senão aquilo abana com muita facilidade e é para trocar de casa quase sempre todos os anos, em alguns sítios do país, portanto, esta questão para mim faz sempre. Quando comprei a minha casa foi porque era um bom investimento. Não a comprei só porque, olha, tão bonita e tal. É um bom investimento, é um bom investimento. Se eu quiser vender amanhã, consigo fazer a liquidez, mesmo baixando o preço em 20%, consegues. Pronto, é um bocado isso. É esta a minha perspectiva. Mas pronto, eu também concordo que é a parte agora, eu tenho a ideia que não é tão passivo. É um investimento que temos que ser mais proativos. Ok, podemos ter aqui alguém a tratar, mas pronto, também temos que lhe dar um retorno financeiro e isso é sempre importante, a Ariana caiu, é sempre importante nós termos de alguma forma isso em cima da mesa. A Ariana quis passar para baixo. Pronto, foi só uma questão estratégica. Mas pronto, Ariana, também até para terminarmos, fica a questão que é importante deixar nós com 100 euros conseguimos investir em Portugal, certo? Certo. Eu acho que é muito importante dizer que as pessoas podem fazer isso mensalmente e fazer isso de forma regular e vão conseguir, com certeza, ter acesso a um património maior no final do ano. E depois isto é uma questão de gosto. Já sabemos que se pouparmos a ir jantar fora ou fazermos qualquer tipo de atividade, sabemos que se podemos pôr ali na espécie de conta poupança e depois começarmos a investir, vamos ver o retorno. E acho que isso é muito importante e começar a pensar vários investimentos para vários objetivos da vida, porque realmente nós não queremos o dinheiro por nada, não é? Nós queremos ter objetivos que sejam concretizados, nem que seja a segurança financeira, que foi uma das coisas que me fazia falta e que depois consegui ter, graças aos investimentos e graças ao facto de perder algum tempo nesse conhecimento. E isso vai gerar frutos. O conhecimento gera frutos e depois o próprio investimento em si vai gerar frutos. E, claro, hoje em dia também existe a possibilidade de nós, com as novas tecnologias, conseguimos ter também um gosto. Há muita gente que gosta dos gadgets, gosta das apps e, por exemplo, o cartão curvo permite-nos associar os cartões todos num só e, quer dizer, andarmos aqui com estas coisas de isto é tecnologia. Aproveitar aquilo que nos estimula para podermos fazer, então, os nossos projetos e alcançarmos os nossos objetivos. Claro que é preciso disciplina e foco, senão sem isso não há nada. Ok, foi um prazer, Ariana. Mais uma vez volto a frisar o teu canal. Aliás, eu partilhei aqui no chat. Aconselho a toda a gente a acompanhar. De facto, vale a pena, principalmente para quem quer entrar neste mercado do investimento. Até quem já faz parte do mercado de investimento, mas quer conhecer novas plataformas. Eu acredito que a Ariana vai ter muito sucesso. E qualquer coisa que precise da nossa parte também, já sabes, nós estamos cá para ajudar. Carlitos, só uma questão muito rápida para a Ariana. Força. Até para... não vais perguntar onde é que está o Cavani, é que nós temos mais que fazer. Já sei qual é a resposta, mas é mais para quem nos está a ouvir e quem depois vai ouvir. Relativamente, quando começamos a fazer uma poupança, não é? Neste caso, as pessoas que nos estão a ouvir vão começar a fazer uma poupança, eu suponho que devemos ter algum de lado, não é? Por algum imprevisto
que tenhamos, não é? E a partir de um certo ponto começar então a fazer estes tipos de investimento. Essas poupanças que nós fazemos, na minha opinião, não deveriam ser colocadas assim muito, como costuma dizer, muito à mão, ou seja, porque as pessoas têm o hábito de, ok, poupei, tirei aqui 100 euros para a poupança, mas tem ali uma blusa ou umas calças, se calhar vou à poupança. E retiram o dinheiro da poupança. Ou seja, de forma a sermos disciplinados, onde é que a Ariana aconselha a colocar estas poupanças de forma a que não tenhamos o hábito de ir lá sempre buscá-las? Olha, eu posso dizer o que aconteceu comigo, porque eu era dessas pessoas, não é? Eu era extremamente... tenho dinheiro, vou gastá-lo. Portanto, o que é que eu fiz? Eu decidi aproveitar estas contas bancárias gratuitas que nós temos disponíveis, por exemplo, estes cartões, mas tentei até fazer o seguinte, que era não ter cartão, ter só mesmo a conta e mandar para lá o dinheiro. Existem pessoas que fazem isso com os depósitos a prazo, mas eu, no meu caso, também posso aconselhar os próprios cartões gratuitos, em que temos as contas gratuitas, e começar a fomentar lá, porque assim não está na conta bancária e não se gasta. E foi isso que eu decidi fazer. Eu peguei uma série de cartões e comecei a pôr cada cartão com o seu objetivo. Hoje em dia existe aquela parte dos envelopes, em que as pessoas põem em cada categoria um envelope. Certo. Eu decidi fazer um pouco disso com os cartões, de forma virtual. Então, tinha o Revolut, tinha o N26, tinha o TransferWise, tinha uma série deles e comecei a pôr o meu dinheiro então nesses todos. Portanto, aquele dinheiro que eu usava no Revolut era para o lazeres, aquele dinheiro que estava no N26 era, por exemplo, para as poupanças, porque é um banco, tem garantia até 100 mil euros, portanto, vamos por aqui. E o que é que eu fiz? Até chegar aos meus primeiros 3 meses das contas que eu tinha mensalmente, eu simplesmente ia acumulando ali dinheiro. Depois comecei a pôr aquilo num depósito a prazo, para poder começar a gerar algum tipo de rendimento. Existem os depósitos de boas-vindas que são de aproveitar. E depois comecei a investir noutros investimentos, mas sempre mantendo em capital garantido a minha reserva de emergência, que inicialmente era 3 meses, depois passou para 6, 9, 12 e mais que 12 meses, acho que um ano de subsistência dá perfeitamente para a partida, não é? Não sabemos como é que vai ser esta crise, mas à partida dá perfeitamente para estarmos bem. Até aumentei um bocadinho mais, tendo em conta que o meu estilo de vida também aumentou um pouco. Então, acabei por pôr ali de lado. E sim, basicamente essas contas não existiam mais para mim. Até atingir o objetivo, elas não existem. Quando eu atingir, é para fazer aquele outro objetivo que eu tenho. E tem que ser muito disciplinado. Tinha que ser muito disciplinado. E recompensava-me o facto de eu saber que estava a aumentar o meu património. E isso dava-me segurança financeira. E como eu sofria de ansiedade financeira, digamos assim, porque não tinha, chegava ao final do mês a contar os tostões, então isso veio-me resolver um problema, mas tive que ser eu a ter essa consciência de que tenho que ser eu a poupar, tenho que ser eu a manter-me quieta. E tal como é feito numa dieta, nós também temos que nos controlar, então arranjar maneira de me controlar. Se calhar, em vez de jantar fora, tentava fazer um prato mais elaborado. Em vez de ir para o ginásio e ter uma mensalidade como tive vários anos, às vezes nem ia lá tantas vezes, ia fazer exercício cá para fora. Em vez de ter Netflix, arranjar uma maneira de partilhar com outras pessoas para aquilo ficar uma subscrição mais barata, e uma série de dicas que se podia dar aqui para podermos poupar em todo lado, desde também pegar, digamos assim, nas refeições e tentar rentabilizá-las de melhor forma, poder aqui ter a estrutura também de um menu, quer dizer, todo tipo de coisas servem para pouparmos dinheiro, se tivermos um objetivo, porque se não tivermos nenhum objetivo, podemos andar onde quisermos e o dinheiro vai continuar a estar ali sem nenhum propósito. E nós temos que dar propósito às coisas. E é por isso que nós temos que ter um orçamento, é por isso que nós temos que ter objetivos e temos que saber aquilo que queremos fazer com ele. E para mim é fazê-lo crescer, pô-lo a render para poder realmente ter benefícios no futuro sobre isso e, acima de tudo, segurança financeira. Acho que existe muita falta de segurança financeira em Portugal. As pessoas sentem-se pobres, sentem-se sem capacidade financeira, pois olham, nem podem ajudar familiares, não podem fazer nada e vamos resolver esses problemas e vamos começar a ter uma renda extra, vamos começar a dar aqui, se calhar, o litro durante algum tempo, não precisa de ser durante muito tempo, mas 1 ano, 2 anos, tentarmos pensar de outra forma para ver se a nossa vida financeira muda. É preciso fazer alguma coisa, mas também não podemos inventar a roda, não é? Não vamos começar a ganhar subitamente todos 1000 euros. Era bom se o nosso ordenado médio fosse pelo menos isso, mas infelizmente mas depois não é. Também as tuas necessidades começam a ser outras, portanto isso às vezes não é, ou tens a noção de poupança, ou não é só porque aumenta, não é? Porque exatamente, não quer dizer que tenhamos mais dinheiro, que sejamos melhores financeiramente, mas isto é a Corrida de Ratos do Robert Kiyosaki, outro dos livros que devia existir em português de Portugal e não existe. Eu debato-me com este assunto, que é, as editoras têm que editar este livro em português para as pessoas perceberem. O carro não é um ativo, a casa própria não é um ativo, tem que ser sim ativos aquilo que nos faz gerar dinheiro.
E nós temos a corrida dos ratos, não é? Portanto, nós ganhamos mais, vamos aumentar o estilo de vida. Somos promovidos, aumentamos o estilo de vida. E, quer dizer, andamos sempre a pagar contas. E nós temos que sair disto. Temos que começar a ir buscar dinheiro para pôr o dinheiro a trabalhar para nós. E o mercado quer que nós sejamos mesmo assim, não é? Que a gente sejamos consumistas e andemos aqui nesta vidinha a trabalhar. Sim. Mas o que o Carlos está a dizer, exatamente, o que o Carlos está a dizer... Mudamos de carro. Sempre. E 2 em 2 anos, 3 em 3 anos. O vizinho tem, nós também queremos e tal. Portanto, o vizinho quer um BM, quer um... Mas está em nós. Mas é verdade. Mas o que o Carlos a questão do Carlos é muito pertinente, porque de facto, quando o dinheiro está muito à mão, é complicado. Epá, o que eu faria seria abrir uma conta, exatamente, mas em que não tenha nem acesso online, nem cheques, nem cartão de... Só dava para transferir para lá, não dava para levantar. Para levantar tinha que ir ao balcão, porque o tempo de ir ao balcão, eu costumo dizer muitas vezes... Exatamente. A minha primeira forma de poupança, mesmo quando faço online, é deixo no carrinho um dia ou dois. E só ao fim de um dia ou dois eu acho que mesmo daquilo é que eu acabo por comprar, porque senão penso, mas para quê? E quantas vezes eu dou por mim e digo assim, para que é que eu vou comprar mais um par de sapatilhas da New Balance? Eu tenho para aí umas 20 já. N de vezes, se eu fosse a contar as vezes que isto me acontece, e é um bocado por aí, e tem que ser por aí, ou isso, ou debaixo da casota do cão, do vizinho, se ele for mesmo perigoso. Temos que ser nós a controlarmos, não é? E arranjar maneira de nos percebermos e controlarmos. Porque isto é uma questão pessoal, não é uma questão de alguém nos vai dizer, vais investir aqui ou não. Pessoal e familiar, muitas vezes. Onde é que eu vou conseguir junto? Exatamente. A família tem que ajudar nisto, ou pelo menos não saber que ao menos é aquilo que pode ser posto, não é? Nem que seja esconder, mas a verdade é que é preciso pegar e enterrar aquele dinheiro em algum lado, mesmo que não esteja a render inicialmente para se ter um fundo de emergência, porque esse fundo de emergência depois tem que ser uma espécie de banco. Nós fomos lá tirar dinheiro e temos que repor o quanto antes. Já nem digo com juros, mas a verdade é que nós temos que sempre depois, é a nossa prioridade a seguir. Se eu tiro do meu fundo de emergência, então eu tenho que ir lá a correr a seguir e meter o dinheiro. E a verdade, assim que puder, a verdade é que isto permite-nos fazer face a intempéries, face a situações difíceis, face a coisas que às vezes a vida, é assim, multas que chegam, doenças, vamos entrar em baixa, temos que... Agora esta situação do Covid, quantas pessoas não foram apanhadas com as moratórias que realmente poderiam ter dinheiro para fazer face às suas despesas, nomeadamente à prestação da casa? Porque isto aqui, os bancos acabam por não dar nada a ninguém, não é? Então vão mais tarde, se calhar, não sei como é que vai ser, mas... vamos ver os juros e afins, portanto há aqui muita coisa que se as pessoas tivessem boas reservas de emergência e se houvesse a cultura de poupança e investimento, acho que a nossa sociedade iria toda a ganhar com isso, porque teríamos uma sociedade financeiramente melhor e isto faz com que nós na Europa estejamos na cauda e acho que Portugal não deveria estar na cauda porque nós somos bem melhores que muitos lá fora. Portanto, isso é óbvio, isso é óbvio. Ok, foi um prazer, Ariana, Carlos e Gilberto. Obrigado. Foi um gosto enorme. Até para a Muito semana. obrigada aos três. Tchau. Obrigado.